Nós estamos numa disputa muito grande, né? Porque nós estamos entre mais de 500 candidatos concorrendo a uma das vagas mais importantes, que é a função de vereador. Eu considero a função política mais importante do Brasil. É quem mora dentro da cidade, é quem está mais próximo da população, é quem deveria conversar mais com as pessoas, é quem deveria andar nos bairros da cidade de Teresina. Talvez deveriam ser os políticos mais conhecidos da população, de rosto, de fisionomia, de trabalho. E, infelizmente, nós temos uma Câmara Municipal onde essas pessoas, elas são desconhecidas da sociedade. Se você conversar com as pessoas, elas não sabem quem são os vereadores de Teresina. Teresinenses, o principal problema da Câmara Municipal de Teresina é que nós temos vereadores que não representam a comunidade, a sociedade teresinense. Eu estou aqui como candidato, professor Eliel Santana, para tentar ter uma oportunidade de representar a sociedade. Eu não quero representar simplesmente ideias políticas pré-concebidas. Nós estamos aqui para construir um novo tipo de fazer política. Teresina tem um alto índice de suicídio de jovens. E isso ocorre porque falta qualidade de vida. Isso ocorre porque temos que cuidar das pessoas. Temos que oportunizar aos nossos jovens a condição de viver. Mas para isso é preciso que o vereador ande nas comunidades. É preciso que a sociedade sinta a presença física do vereador. E com o professor Eliel Santana, a comunidade vai sentir. Porque nós vamos estar presentes, fazer a diferença para construir o melhor mandato de vereador da história da cidade de Teresina. Teresina precisa de presença física, gabinete itinerante, conversar com as comunidades. Com relação à questão da inclusão social, Teresina ela precisa cuidar melhor dos seres humanos, né? Teresina passa por um processo de desenvolvimento, ela está construindo muito, ela está fazendo muita coisa, mas ela precisa ter o foco, o olhar específico para as pessoas. No primeiro debate, eu questionava que a questão do suicídio de jovens de Teresina, que é muito alto, que é um problema de saúde pública que tem que ser abordado, e tudo isso ocorre por quê? Porque você tem uma cidade em que as pessoas, a droga aumenta cada vez mais, né? Teresina é uma das capitais do Brasil que o jovem começa a beber cada vez mais cedo. Teresina é uma cidade em que a acessibilidade ela tem muita dificuldade, porque ela não foi, ao longo dos anos, adequada para essas pessoas que precisam viver. E essa questão da inclusão social, ela parte do esporte. Eu me sinto muito tranquilo, Ismael, porque a minha vida toda, lá no bairro Mucambinho, onde eu praticamente cresci a vida toda, eu sempre trabalhei, independente de ser político, para o esporte do bairro. Eu sempre fiz por onde, ou seja, nós que estamos aqui, nós somos cidadãos, a maioria é candidato pela primeira vez. Então, de alguma forma, político nós já éramos. Nós estamos apenas lutando para ter o poder de fazer que a nossa ideia ela tenha a força de lutar para ser um projeto de lei, de lutar para que ela possa ter uma substância maior na sociedade. Então, esse olhar para o jovem, esse olhar para quem é deficiente, esse olhar para quem precisa de um cuidado especial, nós juntos, tenho certeza, se Deus quiser, vamos os três ser eleitos, nós vamos ter a oportunidade de travar esse debate e colocar isso como prioridade. Porque a cidade precisa crescer? Precisa. Tem dois modelos de cidade, o modelo de mercado e o modelo de pessoas. Né? Isso a gente debate na sociologia. E esse modelo de pessoas, de cuidar do ser humano, tem que ser prioridade. A prioridade de uma cidade é cuidar do ser humano. E isso nós vamos fazer, com certeza, Eliel, professor, 15 mil. Numa discussão entre vereadores, o mais importante é a gente ter, independente da divergência partidária, ter um foco comum. E esse foco são os seres humanos. Quando você coloca a questão da acessibilidade, isso é muito importante, mas nós temos que colocar ainda como algo mais importante o olhar sobre as pessoas. Meus amigos teresinenses, cuidar das pessoas, dar oportunidade. Capacidade todo mundo tem. Nós temos uma sociedade que todos têm capacidade, mas as oportunidades são poucas. E nós temos que democratizar as oportunidades para os teresinenses. O vereador, o professor Eliel Santana, com o número 15 mil, vai ajudar, vai construir e vai estar firme e forte na defesa dos seus direitos. Candidato José Pereira, eu sou professor há 15 anos na cidade de Teresina, professor de filosofia, professor de história, professor de sociologia. Conheço bem a nossa realidade. A educação brasileira, ela precisa de uma discussão geral, né? Agora, a Prefeitura Municipal de Teresina, ela tem administrado a educação municipal com zelo, com trabalho, né, com resultados práticos.
No entanto, nós precisamos ampliar e melhorar. Os professores precisam de melhores condições de trabalho. Os professores precisam de melhores salários. Isso é uma discussão nacional, não é uma discussão só de Teresina, não é uma discussão só do estado do Piauí, é uma discussão nacional. O professor tem que ser tratado com o zelo que ele merece para que ele possa levar às escolas de Teresina o melhor possível. E nesse sentido, nós temos que ampliar. Não adianta nós lutarmos para ganhar uma medalha de matemática, ganhar uma medalha de física, porque nós também estamos formando seres humanos, formando pessoas que vão viver em sociedade. E o foco de uma educação não pode ser apenas a promoção do status quo social. Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo de uma educação que funcionou, né? O nosso Ismael, eu que eu conheço, é um grande exemplo de um homem que conseguiu vencer através da educação. Eu luto para também vencer através da educação. Então a educação pública ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser prioridade de qualquer poder público, para que a sociedade possa ter aquilo que eu falei na resposta anterior, as oportunidades. Todo ser humano tem capacidade, mas é preciso garantir a democratização das oportunidades. Só assim você vai poder cobrar uma meritocracia da sociedade. Então, nesse sentido, quando você fala de educação, você também tem que falar de gestão. Educação no Brasil, educação no Piauí, educação em Teresina é uma questão de gestão pública, de como os recursos são aplicados, de como aquela juventude ela é colocada dentro da escola. E ainda digo mais, as escolas andam fechadas no final de semana, tem que ser aberta. Tem que ser aberta com o cinema, tem que ser aberta com arte, a sociedade tem que ir para dentro da escola porque é lá que o mundo se faz. Mas quando a gente fala de educação, é muito mais amplo do que a creche. É porque nós estamos falando de educação, eu pelo menos tinha entendido Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, oportunidade de passar no vestibular, o que é uma discussão diferenciada. Então assim, quando a gente fala de educação, o tema é muito abrangente. Nós temos que às vezes ser específico naquilo que nós queremos falar. Para simplesmente, por exemplo, quando você me fez uma pergunta sobre educação e volta para a creche, parece que a gente está falando de coisas diferentes. Então, teresinense, veja bem, o que eu quero lutar em Teresina é para que a escola pública abra um final de semana, para que ela tenha cinema, para que ela tenha arte. Por quê? Porque isso é educação. Isso é tirar o jovem do meio da rua, isso é tirar o jovem do bar, e isso é dar ao jovem a oportunidade de construir a sua intelectualidade, de construir o seu pensamento, de construir a sua oportunidade de ser alguém na vida que possa lutar. Vote professor Eliel Santana, 15 mil. Teresinense, a partir de 2017, Teresina terá um vereador onde o seu mandato será intransigente na defesa dos nossos rios Poti e Parnaíba. Nasci nessa cidade em 1979, cresci, vi quando esses rios eram motivo de lazer das pessoas, de sair de casa e de fazer do rio sua grande diversão. Hoje ninguém tem coragem de entrar dentro dos nossos rios. A cidade cresceu, a cidade teve progresso, a cidade aumentou a sua população, mas ela tem que aumentar a sua conscientização com relação aos rios. Há muitos anos eu já trabalho como educador essa questão da conscientização e do alerta das autoridades, com audiências públicas nos órgãos que são competentes para isso, com discussões com aqueles que representam o meio ambiente, trazendo os jovens para essa discussão para que possa criar um sentimento, uma afetividade. Nós vamos defender os nossos rios. Teresina terá, no mandato do professor Elielson, aquele que vai fazer desses rios, né, de fato, o respeito e o merecimento que cada rio merece ter. Teresinense, eu queria, nesse momento, aproveitar essa grande oportunidade, essa audiência maravilhosa, para me dirigir a todos os meus amigos, os meus companheiros, aqueles que estão caminhando comigo, lutando. Se hoje eu tenho chance de vencer essa campanha de vereador, não é por conta de campanha volumosa, não é por conta de dinheiro nenhum, até porque eu trabalho todo dia ainda, entendeu? Ou daqui a pouco vou trabalhar, é por conta de cada um de você, que é meu amigo, que está lutando comigo, que acredita nesse ideal, que está levando essa ideia para frente. A você que constrói junto comigo. Essa campanha está sendo construída por várias pessoas que têm amor no coração por essa cidade, que têm um sentimento de gratidão enorme a Deus, que querem ver Teresina sendo bem representada por bons vereadores. Teresina tem 29 vagas e eu espero que as 29 vagas sejam ocupadas por pessoas que têm um amor, que têm um carinho e queiram se dedicar. Elielson 15 mil para mudar essa história de Teresina.